Nós vamos para a palavra do Senhor. Primeira carta de João, no capítulo 4. 1 João 4. Eu estarei lendo todo o capítulo 4, igreja. Culto de celebração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, 13 de junho de 2021. Igreja Batista Ágape, temos a missão de sermos uma igreja abençoada, para abençoar Indaiatuba, São Paulo, Brasil e o mundo. Temos a visão de, através da pregação da palavra, do ensino, das nossas vigílias, que estaremos retomando agora na última sexta-feira de junho, através dos nossos grupos, através das nossas vidas, alcançarmos realmente a estatura do varão perfeito. 1 João 4, eu estarei lendo todo o capítulo a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, igreja, a partir do verso 1 de João, de primeira carta a João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provenham os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nós ter dado do seu Espírito, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunhas de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário,
O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus. Que privilégio o Senhor nos dá de ouvir e de entender mais a sua palavra, de sermos ministrados pela sua palavra. Que não haja, Pai, em nome de Jesus, nenhuma dificuldade, que não haja nenhuma barreira, nenhuma interferência para nós entendermos mais de Ti, entendermos mais essa mensagem que vem de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos agradecidos, igreja. Primeira carta escrita pelo apóstolo de João. Ele começa aqui falando de que nós não podemos dar crédito a espíritos que não procedem de Deus. Né? Veja que ele já está falando para uma igreja madura. E eu já quero destacar aqui, nesse verso, que ele já está prevenindo a igreja. Ele já está prevenindo a igreja para nós não sermos ingênuos. Para nós, amados, não aceitarmos ensinos e doutrinas errados de Jesus Cristo. Principalmente agora que muita coisa está se falando. Vários e vários canais que se dizem evangélicos, pastores, líderes, ministros. Então, na verdade, a gente precisa estar bem atento. Porque o inimigo, com certeza, está usando também, não é? Esses recursos de mídia para tentar nos enganar. E tudo aquilo que não é inspirado por Deus, tudo aquilo que é contra a doutrina de Jesus Cristo, nega ou a natureza divina ou a natureza humana de Jesus Cristo. Então, quando a gente ouvir qualquer tipo de ensinamento, de sermão desse que se negue, e eu já vi pastores de igrejas que não são pseudo-cristãs já falando, sabe, coisas não verdadeiras do Evangelho. Então a gente precisa estar o quê? Muito atento. E quando João diz, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, e todo espírito que não confessa, né, que Jesus é o Cristo, que não procede de Deus, nós precisamos ficar atentos, porque nos últimos dias, e isso é palavra revelada de Deus, falsos e falsos profetas tentarão nos confundir, tentarão confundir a igreja. Então nós devemos tomar absolutamente cuidado com o que ouvimos, porque a nossa igreja, a igreja é cristocêntrica, o centro dela quem é? É Jesus Cristo, amém? A nossa igreja, não a minha igreja, a sua igreja, mas a igreja de Cristo, ela é voltada, ela é centralizada em quem? Em Jesus. Tudo aponta para Jesus. E amados, nós temos provas bíblicas, e eu quero compartilhar uma com vocês, que até os espíritos imundos reconhecem Jesus Cristo. Então eu gostaria que você, por favor, Marcos 1, se você pode abrir, Marcos 1, é importante nós lermos essa passagem juntos. Marcos 1, a partir do verso 21. É profundo esse texto. Ele diz assim, Marcos 1, a partir do verso 21, amados.
Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem a autoridade e não como os escribas. Amados, e logo apareceu na sinagoga o quê? Um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Até os demônios conhecem a Jesus. Igreja, em nome de Jesus eu falo, eles não conhecem só a Deus, eles não conhecem só a Jesus, Ele nos conhece. Amém? Ele nos conhece. Então aqui, na verdade, os demônios falaram: o que você quer de mim? Porque sabiam o quê? Que eles seriam expulsos daquele homem. E Jesus Cristo, sem demais delongas, Ele usando a sua autoridade, Ele faz o quê? Cale-se e saia desse homem, amém ou não? Não é assim que há cura e libertação? É por isso que é importante nós entendermos a quem servimos, buscarmos o Espírito Santo para termos revelação, proclamarmos o Evangelho, mediante reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo. Porque quando eu confesso Jesus Cristo, eu estou reconhecendo o quê? A sua verdadeira identidade. Então isso é a base do nosso sermão de hoje, é isso que Jesus Cristo, Ele quer de nós, ainda mais nesses tempos, igreja. Nesses tempos e no final dos tempos, e Ele é claro quando fala isso, muitos tentarão nos confundir. E nós não devemos nos confundir. E quando João vai para o verso 4, dizendo: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que significa? Que nós somos de quem, igreja? Nós somos de Deus. Significa que a origem do amor vem de quem? De Deus. Nós não seríamos capazes de amar sem estarmos juntos com Jesus Cristo, sem estarmos juntos com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: porque dele, a origem dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cantamos isso, não cantamos? Louvores e louvores que diz: porque dele, por ele, para ele são todas. Então a origem do amor, a origem desse Deus que servimos, qual é? É de amor, é de santidade. E João, ele continua, e agora ele vai para o verso 7 dizendo o quê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se verdadeiramente nós nascemos de novo, nós somos adotados como filhos de Deus. E se somos adotados como filho de Deus, a minha essência, a sua essência, igreja, deve ser de quê? De amor. É profundo isso. Olha o que acontece quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A minha essência, ela muda, ela passa a ser uma essência de quê? De amor, de confiança. E João, não é? Esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Porque quando ele vai para o verso 8, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então, necessariamente, eu e você que conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que amar. Igreja, e esse amor, em nome de Jesus, a gente precisa entender isso. Esse amor que foi dito aqui, ele é o quê? Ele é aperfeiçoado. Ele deve ser aperfeiçoado na minha vida e na sua vida. É difícil? Claro que é. Mas quanto mais eu me aperfeiçoo nesse amor, mais esse amor vai se tornando o quê? Perfeito. O que João está falando para nós hoje é da nossa responsabilidade como cristãos, não só de conhecer o Espírito de Deus ou o Espírito de Anticristo. Isso é o básico para nós temos que ter. O que ele está falando é que nós temos que ter a certeza que o nosso amor provém, ele se origina de Deus. E nós temos que amar, nós temos o quê? Que aperfeiçoar esse amor na minha vida e na sua vida, como pai, como esposo, como líderes, como levitas, como ministros. Mas tendo a certeza de quem é Jesus Cristo. Agora, e como foi manifestado esse amor? Como é que Deus manifestou esse amor? Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus o quê? Enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos o quê? No meio dele. De que forma o amor de Deus foi manifesto? Quando Deus deu o quê, igreja? O seu Filho. Olha a manifestação do amor de Deus. A pergunta que eu fiz para o texto e a pergunta que Deus fez para mim foi: João, como é que você está manifestando o meu amor? E a pergunta que eu repasso para vocês, porque a pergunta não fica comigo, igreja, eu compartilho com vocês. Como você, como igreja, como pai, como mãe, como filho, como você está manifestando o amor de Deus? Deus manifestou através do seu Filho. E qual a origem do amor? Existem 2 versos que eu separei que foram lidos aqui. O primeiro: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? No Antigo Testamento havia o que? A expiação. Uma vez por ano, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele expiava, ele cobria os pecados. É por isso que quando você entrava no átrio, o primeiro utensílio que você tinha no átrio, no pátio, era o que, igreja? Era o altar de sacrifício. Porque quando se pecava, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles cobriam o pecado. E Jesus Cristo é a minha e a sua propiciação, porque a propiciação não é mais expiação. A propiciação, Jesus Cristo tira o pecado do mundo. É por isso que Ele é a minha propiciação, Ele é a sua propiciação. Então, se eu e você nós temos algumas dificuldades, eu não preciso sacrificar, eu não preciso oferecer sacrifício no altar. O que Deus está falando para mim e para você é que nós precisamos nos ajoelhar e se arrepender. Qual a origem do amor de Deus? Nós, sem o amor de Deus, nós não seríamos capazes. Porque o que nos une a Deus é crer no amor de Deus que Ele tem por nós. Amém, igreja? Essa é uma certeza que nós temos que ter, desse amor que Deus tem para conosco. E se o amor vem de Deus, provém de Deus, qual o modelo de amor? Eu preciso demonstrar como falamos, mas qual o modelo?
Essa carta ela é pequena, mas ela é muito profunda. Porque a carta, desculpem, eu preciso tomar uma aguinha. Porque quando eu vou lá para 1 João 3,16, ele nos mostra a origem, mas ele nos fala do modelo. Veja se nós estamos longe disso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar as nossas vidas a quem? Aos irmãos. É palavra. O nosso modelo de amor é Jesus Cristo, que amou e ama o Pai e a nós. Deus deu o seu Filho, e Jesus Cristo amou esse Deus, que o deu em sacrifício, mas Jesus Cristo amou a Deus e amou a nós. É por isso que ele fala aqui que esse amor deve se manifestar na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Isso é profundo. Porque se esse amor não se manifestar na minha vida, não adianta. E João diz aqui, é o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus também ama o quê? O seu irmão. Quando eu olho esse verso, eu vejo que falta muito ainda para nós. Porque o Evangelho ele é ativo, ele não é passivo. Qual é a extensão que deve ser do nosso amor? Não é só amar a pai, a mulher, os filhos. É dar a vida pelo irmão. Isso é o que está escrito e é isso que nós deveríamos fazer. Às vezes nós estamos longe disso. Mas o que o Espírito Santo de Deus vem falar comigo e com você hoje, que nós devemos buscar. Eu não sei exatamente qual o estágio que você está, que vocês estão. O que eu sei é que eu tenho que buscar mais esse amor. Eu sei é que eu tenho que manifestar mais o amor. Porque quando a gente manifesta esse amor, quando eu busco esse amor, qual é o resultado? A palavra de Deus ela é perfeita e ela diz o quê? Olha o verso 16. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Quando eu exalo e manifesto esse amor, a presença de Deus na minha vida, ela é o quê? Ela é real. E ela permanece. Nesses tempos difíceis que abrimos o culto, e isso falou muito forte comigo essa semana, porque foi realmente uma semana muito difícil de Covid, e as notícias não são boas. Cada vez mais que eu me aproximo dessas notícias ruins, e vocês sabem que eu convivo com notícias de morte todos os dias onde eu trabalho, e é triste. É muito triste. Porque quem perde um ente querido de Covid, ou de suspeita de Covid, não há tempo de se despedir. Não há velório. Não há reconhecimento do corpo. O carro da funerária vem e vai direto para o sepultamento. Você tem lá 10, 15 minutos. É por isso que essa pestilência ela tem que chacoalhar a igreja.
Se Deus tem o controle de tudo, da minha vida e da sua vida, de toda a situação. Para que isso está acontecendo, igreja? Para que a gente exale esse amor. Para que a gente confie em Deus e nos tranquilize, apesar de circunstâncias. O amor de Deus pelo sangue do Cordeiro deve bastar nesses momentos, porque Deus é amor. E nesse momento nós, como igreja de Cristo, nós temos que exalar o amor de Cristo. A igreja nunca precisou de tanta unidade. A igreja de Cristo, ela nunca precisou tanto estar preparada. A igreja de Cristo, ela tem que ter a consciência de que nós temos que amar uns aos outros em oração, em clamor, em jejum. Que a gente jejue em nome de Jesus por essas situações, que a gente clame, mas de coração. Então, quando a gente recebe essas notícias e que compartilham essas notícias conosco, em nome de Jesus, que quando a gente fala que nós estamos em oração, que a gente realmente esteja em oração. Porque nós estamos sendo testados. A pestilência veio para separar o joio do trigo, para separar quem sobe e quem não vai subir. Porque nós não devemos permitir o abatimento, igreja. Nós não devemos ficar assustados, alarmados, apavorados. Pois todos esses sentimentos para mim e para você geram um desequilíbrio. Gera dor, tortura. O nosso espírito, alma e corpo ficam o quê? Desestruturado, principalmente quando as nossas emoções são o quê? Muito fortes. É exatamente isso que o espírito do anticristo ele quer fazer nesses últimos tempos, desequilíbrio, para que não haja unidade, para que não haja fé, que a fé seja sempre abalada. Quem possui um relacionamento de amor com Deus não pode ser abalado. Estar com medo é indício do quê? Que o nosso relacionamento com Deus ainda não é maduro. Sabe aquela criança que perde o pai? E que tem que amadurecer rápido? Sabe? Tem que trabalhar, tem que se sustentar. É mais ou menos isso que está acontecendo conosco. A igreja tem que amadurecer rápido. Tem que buscar rápido. Tem que se posicionar rápido, porque à medida que o amor de Deus cresce em nossas vidas, o medo ele é o quê? Jogado fora, isso é palavra. Verso 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor, amados. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele, pelo Espírito de Cristo, vem nos dizer hoje que a gente busca esse amor incansavelmente. Amém? Que a gente busque esse amor para lançar fora todo o medo, para lançar fora todos os sentimentos que estão norteando. Porque realmente essa semana eu fiquei triste. Fiquei realmente. Por notícias ruins. Apesar de todo dia receber notícias ruins, de onde eu trabalho, mas não há sentimento. E agora, nessa última semana, teve sentimento. Teve muita dor. Então, amados, em nome de Jesus, aquele que ama Deus
E o amor vem de Deus, que a gente ame o irmão. Amém, igreja? É o relacionamento vertical com Deus e o relacionamento horizontal com os irmãos. É a cruz de Cristo. Cristo só nos deixou esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. É o que nós estamos precisando, igreja. Uns aos outros. Uns aos outros. A boa notícia é que a porta do inferno, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Elas não prevalecem. A certeza de vitória é minha e sua. Amém, igreja? Então que a gente se apodere disso. Que a gente, em nome de Jesus, possa orar verdadeiramente pelos nossos irmãos, verdadeiramente por todos aqueles que estão em momentos difíceis. Que a gente continue orando pela nossa família, pela igreja, pelo nosso ministério, mas que verdadeiramente a gente busque esse amor de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que através do Espírito Santo do Senhor, Pai, o Senhor faça uma obra na nossa vida, na vida da sua igreja, que ouve essa mensagem, para que a gente possa entender o seu amor, para que a gente, através das nossas vidas, manifeste esse amor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que através das nossas vidas, as nossas orações cheguem ao altar do Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja entendimento da sua igreja, que haja unidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor levante intercessores. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos capacitando. Capacita, Pai. Nos capacita. Nos dê, Pai, em nome de Jesus Cristo, ousadia. Nos dê, em nome de Jesus Cristo, conhecimento para saber exatamente quem servimos. Como lemos aqui, Pai, até os demônios sabem de Ti, Cristo. Nós também devemos saber. Um Deus que cura. Um Deus que manifesta o seu amor através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante uma igreja que interceda, uma igreja que ame o irmão, uma igreja que dá unidade, uma igreja que fala quando vai orar, realmente ore, mas ore, clame, se pronuncie, ore em nome de Jesus. Esses tempos são tempos de aprendizados, nós devemos aprender mais como igreja de Cristo. Nós devemos nos fortalecer mais nesse amor, nos fortalecer mais nessa esperança. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pela nossa família, pela família de todos nós aqui, pelos nossos filhos, Pai. Que o Senhor dê intrepidez, que o Senhor dê essa vontade, que o Senhor dê em nome de Jesus Cristo, Deus, essa vontade de te servir para os nossos filhos. Levanta, Pai, em nome de Jesus, uma geração jovem que te ama, que te louva, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que te conheça, que pregue a sua palavra. Esteja conosco, Pai, nesse ministério de jovens nessa igreja. Que o Senhor possa mandar jovens, Pai, para que eles te conheçam, para que eles te sirvam de todo o coração. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Use os nossos filhos, Pai,
Nos use, Pai. Use a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a gente possa exalar o amor de Cristo. Que a gente possa exalar, Pai, o amor que vem de Ti. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, continue abençoando os levitas dessa igreja para Te buscarem de todo o coração. Continue nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós temos que saber a quem servimos. Nós temos que saber, Pai, que nós estamos na rocha que é Cristo Jesus. A Ti, e só a Ti, que és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, de todo o temor, foi esse culto, Pai. Obrigado porque o Senhor pode falar conosco, que a Sua palavra ecoe nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço por essa palavra, eu Te agradeço por esses louvores, eu Te agradeço por tudo o que ocorreu aqui. E que o Seu Santo Espírito nos renove as nossas mentes, os nossos corações e o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém.